Vocês estão vendo meus slides, pessoal? Estamos. Beleza, obrigado. Então, vou falar um pouquinho hoje sobre sedação e analgesia no paciente crítico, né? Acho que uma das coisas mais importantes na UTI, e acabou que foi uma aula um pouco tardia, mas acho que uma aula que faz todo sentido. Tá? Então, primeiramente, deixa eu só reduzir isso aqui. No começo, assim, a gente sabe que a UTI, ela veio muito da anestesia, né? Tanto que o Bjorn Borg, né, que na verdade é um dinamarquês, que fez a primeira UTI no mundo, e que era uma extensão da anestesia. Então, o pessoal pensava que, na verdade, o paciente na UTI, ele devia ficar totalmente sedado, tá? Assim, simulando uma anestesia geral. Então, a maioria dos pacientes eram sedados, tá? Um RAS -5, tá? Então, totalmente sedado. E utilizava bastante bloqueador neuromuscular, tá? Isso era bem comum, assim, nos 80, 90, 2000, assim, no começo. Era o paciente muito sedado, interagindo pouco, né? O pessoal pensava sempre que o paciente entubado, né, ele devia estar bem sedado, né, pela segurança do paciente, tá? E tinha pouca evidência, então o primeiro guideline foi em 95, até que realmente até o guideline em 2013, né, começou a mostrar que talvez você deveria fazer menos sedação, talvez fazer uma estratégia que a gente vai conversar, que é de analgosedação, ou seja, você ofertar a analgesia em primeiro lugar e só sedar o paciente se necessário, ou se só em algumas situações específicas, tá? Esse artigo é bem interessante, um artigo do professor Belomo, tá? Falando um pouquinho sobre a sedação na UTI. É um pouco do passado, como é que a gente está agora e o que ele imagina no futuro, né? Só habilitar aqui minha canetinha. Então, pessoal, pensando na estratégia de analgosedação, né, eu vou falar um pouquinho primeiro sobre analgesia, tá? Então, primeira coisa, a dor, se você conversar com a maioria dos pacientes da UTI, tá, e perguntar o que ele, na verdade, ele vai se recordar mais, a maioria dos pacientes vai falar para você que teve dor. Tá? Então, até 80% dos pacientes falam que teve dor na UTI. Tá? Isso são estudos retrospectivos, né? Mas é bem interessante. Uma dor moderada e intensa, tá? Então, uma dor relevante. E assim, tem coisas que a gente faz na UTI aqui do dia a dia e que a gente não se preocupa muito em ofertar analgesia de forma preemptiva, né? Antes do paciente, né? Antes, na verdade, de fazer o procedimento. Então, por exemplo, você vai fazer uma aspiração traqueal no seu paciente. Ele tem uma cânula orotraqueal, um paciente com traqueostomia, e aí você vai fazer uma aspiração, aquilo dói pra caramba. Você vai coletar, na verdade, uma gasometria arterial, tá? Na artéria radial, sabe? Super doloroso. Você vai retirar um dreno do paciente. Tá? Essas são as três situações que o pessoal considera realmente mais dolorosas na UTI, tá? E uma coisa que é bem comum é você gerar o ciclo vicioso da agitação por uma analgesia inadequada. Então, se o paciente está, na verdade, com analgesia ruim, ele começa a ficar agitado. Ele fica agitado, você ceda o paciente. Você ceda, você não tratou a analgesia. Depois ele vai ficar mais agitado de novo. Aí vai ganhar mais sedativo. Então fica o ciclo vicioso, né, ruim. E isso, pessoal, gera muitas consequências deletérias, né? Você vai aumentar o tempo de ventilação mecânica, tá? Vai aumentar a incidência de delírio, privação de sono desse paciente, tá? Você vai aumentar o consumo de oxigênio pelo miocárdio, tá? O consumo de oxigênio do paciente, fazendo desbalanço, oferta-consumo de oxigênio. Então, assim, é extremamente deletério para o paciente não tratar a dor de forma adequada, tá? E uma coisa interessante, que tem muitas pessoas que falam assim, meu paciente ele não está taquicárdico, ele não está hipertenso, então ele está sem dor. Inclusive tem vários estudos, né, na verdade, com familiares do paciente. Falam assim, você acha que o seu paciente está com dor? E os familiares erravam em até 50%. Ou seja, aquela pessoa que conhece realmente o paciente bem, ele erra bastante, tá? Desculpa. Então, assim, não é para você, na verdade, só avaliar sinal vital e achar que você vai estar avaliando dor, tá? Então, o ideal é que sempre a gente consiga perguntar para o paciente. Então, se o paciente está desperto, tá? Escala numérica, tá? Da dor, tudo bem? Assim, não tem porquê, ou pode fazer escala analógica, né, e tudo, mas escala numérica. Por exemplo, se o paciente está entubado, mas ele está num Glasgow 11T, então ele está respondendo a comandos e tudo, você pode colocar uma escala numérica da dor e falar para o seu paciente, tá? 10, a pior dor possível, uma dor inimaginável, 0, nenhuma dor. Em que situação ele está? E o paciente ele não está interativo com você, paciente sedado, ou que está em delírio, ou que tem uma demência, você pode fazer duas escalas. A BPS,
que é Behavioral Pain Scale, e CPOT, que é Critical Care Pain Observation Tool. Deixa eu comentar um pouquinho sobre ela depois, tá? Então aqui a escala visual numérica, tá? Então de 1 a 3, dor leve, de 4 a 6, dor moderada, e maior que 7, tá? Dor severa. O meu paciente nunca pode ter uma dor severa na UTI. Ele sempre deve realizar algum abortivo analgésico depois disso, tá? A escala visual analógica, né, EVA, né, comentando que 10 seria, né, o máximo de dor e 0 sem nenhuma dor, tá? Aqui falando sobre a Behavioral Pain Scale, tá, pessoal? Seria a escala de dor comportamental, tá? Ele é bem interessante, né, que ela avalia algumas coisas que a gente avalia indiretamente na UTI, tá? Então, a expressão facial, se um paciente está fazendo careta, tá? Se ele está contorcido, a movimentação dos membros superiores, ver se o paciente está fletido, tá? Ele está numa postura meio como se fosse uma postura, né, antálgica assim, tá? E o conforto na ventilação mecânica, se o paciente está confortável, se está sincrônico ou ele está brigando com o respirador. Tá? Se eu tiver uma Behavioral Pain Scale maior do que 5, eu devo tratar a dor de forma preemptiva. Tá? Eu sempre devo considerar que o que o paciente está apresentando é uma analgesia inadequada. Tá? Porém, assim, o que é interessante, a Behavioral Pain Scale, né, que foi um grupo francês, sempre o paciente deveria estar em ventilação mecânica. Então, eles não avaliavam pacientes estubados. Aí, depois disso, em 2002, surgiu a Critical Care Pain Observation Tool. Então, seria uma ferramenta de observação da dor no paciente crítico. Tá? O que foi interessante, que além da verdade da sincronia do paciente com o ventilador, ele também avalia a vocalização. Então, por exemplo, se o paciente está com delírio, um paciente que vai ter uma síndrome demencial, talvez seja mais interessante, porque avalia se o paciente, na verdade, ele está tendo uma gemência, tá? Se ele está chorando. Tá? Além disso, ele avalia a tensão muscular, avalia outras coisas. A CPOT, ela vai ser uma média entre os domínios. Tá? A CPOT maior do que 2 também é considerada inadequada e eu devo tratar a dor de forma preemptiva para o meu paciente. Em relação ao tratamento da dor, pessoal, primeiro, eu devo sempre avaliar o tratamento não farmacológico e depois farmacológico. Tá? Coisas importantes. Só de você conversar com seu paciente que o procedimento vai ser doloroso, você melhora, tá, a percepção dele da dor. E geralmente o paciente vai reduzir a 1 a 2 pontos, tá, realmente na escala, né, verbal numérica da dor. Tá? Então, assim, sempre informe seu paciente que o procedimento vai ser doloroso, que você vai promover analgesia para ele, algum grau de anestesia, tá? Mas que ele pode sentir dor. Isso vai melhorar a percepção dele da dor. Não pegue seu paciente de surpresa. Tá? Uma outra coisa, avalie se tem alguma coisa errada no seu paciente. Por exemplo, às vezes você mudou seu paciente decúbito e você tem um dreno de tórax ali, ó, que está sendo tracionado, tá gerando dor. Você mexeu na ventilação mecânica, está lá o tubo totalmente mal posicionado, tá? O catéter, né, puxando ali. Uma dobra do lençol, né? Quem nunca viu, na verdade, você vai pegar seu paciente, o lençol está todo dobrado embaixo, né? Você imagina como isso deve ser desconfortável, né? Pensa que para você dormir, às vezes você vai ter que ter tudo retinho, tá? Além disso, né, musicoterapia, né? Tem algumas camas e UTIs tem até a música ambiente, né? Uma coisa que relaxa, né? Fisioterapia, né? Conversa com seu paciente. Então, assim, o ideal é que você tem que sempre tratar de forma não farmacológica. Mas sabe que o carro-chefe vai ser o tratamento farmacológico, tá? A gente tenta fazer, teoricamente, a escala do MS. E sempre fazer uma analgesia combinada, para a gente tentar, na verdade, atingir o melhor efeito analgésico terapêutico, tentando minimizar os efeitos adversos. Então, se a gente coloca várias medicações, a gente consegue minimizar os efeitos adversos, porque a dose necessária de cada medicação vai ser menor. Tá? Então, para pensar, os analgésicos comuns, tá? Dipirona e paracetamol, tá? Graças a Deus no Brasil, a gente tem dipirona, que vai ser um analgésico super efetivo. Os anti-inflamatórios não hormonais, tá? Geralmente não tem, a gente evita. Por relação a, basicamente, insuficiência renal, tá? E sangramento gastrointestinal. Óbvio que se meu paciente for jovem, tá? Uma cirurgia ortopédica, né? E tudo, o paciente não tiver fator de risco para complicação, os anti-inflamatórios não hormonais, eles são uma excelente opção para controle farmacológico da dor, tá? E depois vem os opioides. A gente vai ter os opioides fracos, tramadol e codeína, e os opioides fortes, morfina, fentanil, metadona e analgesia regional, né? Você pode fazer também, por exemplo, fazer um bloqueio, né, peridural, tá, de neuroeixo, uma hack, tá, um bloqueio de nervo intercostal. Então, tentar fazer uma analgesia também muscular para o seu paciente.
e sempre que tem uma dor intensa, pessoal, eu devo começar forte. Eu posso fazer uma antipirona? Posso. O paciente não melhorou? Talvez eu tenha que ir para um analgésico mais forte. Talvez eu tenha que utilizar uma medicação opiácea, talvez um opioide de alta eficácia. Tá? Então, aqui só mostrando, né, a escadinha da MS da dor. E na medida que você vai, né, subindo em relação à escala da dor, eu vi aqui no começo, ó, analgésicos não opioides, né, então dipirona, paracetamol. Depois, na verdade, AINE, opioides fracos e opioides fortes. E também na questão da transdérmica, né, que a gente tem também o PET de fentanil, que é bem interessante. E aqui na anestesia regional. Então, bloqueio de nervos, tá? Bloqueio de neuroeixo. PCA, que seria o Patient Control Analgesia, que é bem interessante. Você pode fazer isso com ketamina, por exemplo, tá? Com a solução de ropivacaína, morfina na peridural, tá? Então, é bem interessante. Nosso arsenal terapêutico para analgesia ele é bem legal. Em relação aos opioides, tá? Os fortes, morfina, fentanil, remifentanil, alfentanil. Remifentanil, alfentanil a gente utiliza pouco em UTI, porque a minha vida dele é muito curta, então dá muito hiperalgesia de rebote. Tá? Os fracos, a codeína e o tramadol, eles são medicações que têm pouco efeito em relação à analgesia, porém com muito efeito adverso, né? Principalmente gastrointestinal, né? Constipação e tudo. Então não é tão interessante. Lembrar que o tramadol ele é uma medicação interessante na dor neuropática, porque ele faz algum bloqueio, tá, de recaptação de serotonina e não adrenalina. Tá? Então ele atua teoricamente como um antidepressivo dual, tá? Nesses pacientes, então pode ser uma medicação interessante para isso. A codeína é interessante para a supressão da tosse, né? A gente utilizou muita codeína no COVID, com uma teoricamente eficácia mais ou menos não comprovada, tá? Mas em relação ao opioide forte, tá? O que a gente tem? O fentanil e a morfina. Lembrar que o fentanil, pessoal, ele é 100 vezes mais potente que a morfina. Então, 10 microgramas de fentanil equivale a 1 miligrama de morfina, tá? Lembrar que a morfina, ela acumula no paciente com disfunção renal, com metabólito ativo, morfina, acetilcoronide, acumula, ele tem excreção renal, tá? Então ela vai ser metabolizada no fígado, porém excretado no rim, e você vai ter um acúmulo, na verdade, de morfina em paciente com disfunções orgânicas. Diferente do fentanil, que ele não vai ter um acúmulo, tá? O fentanil, a grande questão é que ele pode gerar tórax rígido, se gerar um bolo muito rápido. Geralmente a gente preserva o fentanil para pacientes sem ventilação mecânica. Tá? A iniciação dele é muito rápido, em uma dose intermitente, dura de 30 a 60 minutos. Ele é muito lipofílico, não tem infusões contínuas, você pode ter um efeito um pouco mais prolongado. Tá? Além disso, lembrar que a morfina ela pode ter efeito hipotensor se feito em bolos, porque ela pode liberar histamina e fazer também broncoconstrição. Tá? Dose de fentanil 10 a 20 microgramas hora, dose de morfina 2 a 5 miligramas de 4 a 8 horas. Também pode fazer morfina em infusão contínua. E como é que a gente pode fazer uma solução interessante na UTI? Tá? Aqui, pessoal, só uma solução que a gente faz aqui no HC que eu acho interessante. Geralmente a gente coloca 20 ml de fentanil, que é 50 microgramas por ml, então vai dar 1000 microgramas, tá, de fentanil. Em 80 ml de soro, vai dar 10 microgramas por ml. Como o fentanil ele é 5 vezes mais potente que a morfina, 1 ml dessa solução vai equivaler a 1 miligrama de morfina, tá? Como se fizesse uma solução de morfina 1 para 1. Então, geralmente, um paciente que não tem dreno de tórax, que não pós-operatório numa cirurgia grande, no politrauma, 1 a 2 ml hora de fentanil dessa solução vai ser bem interessante. Se eu faço o fentanil puro, 1 ml hora vai ser 50 microgramas. Equivale a 5 miligramas hora de morfina. Tá? Uma dose bem alta, se para pensar. Tá? Além disso, você vai gastar mais fentanil para preencher o equipe. Tá? Então, a gente não faz tanto isso. Então, lembrar, pessoal, outra coisa. Meu paciente está com dor, além de só aumentar a analgesia, eu vou ter um tempo, na verdade, para essa medicação, passar o catéter. Então, o ideal é que eu faça um bolo de medicação para tentar reduzir a dor. Lembrar que dor gera mais dor, é um ciclo vicioso. Tá? Então, você pode ter uma tolerância, né, na verdade, da dor. Inclusive um quadro de hiperalgesia depois. Então, assim, vou tratar a dor, faço um bolo de medicação antes de aumentar a dose. Tá? Isso vai promover um controle rápido da dor, não gerando um ciclo vicioso da dor e controlando, na verdade, tendo um efeito mais efetivo em pouco tempo. Tá? Em relação à analgesia regional, no pós-operatório é bem interessante. Tá? Lembrar que no neuroeixo o principal problema é a coagulopatia, né, pelo risco de hematoma epidural. Geralmente a gente pode fazer anestésico local de longa duração, bupivacaína ou ropivacaína, tá? Junto com morfina ou fentanil, tá? Associado. Se o paciente ele tiver instabilidade hemodinâmica, tá? A raquianestesia é pouco interessante porque gera muito bloqueio de sistema nervoso simpático, né? Então, o efeito simpático-lítico não é tão legal.
E o PCA, que seria o Patient Control Analgesia, né? Você pode fazer isso, por exemplo, com a peridural, tá? Com essa solução, ou você pode fazer isso, por exemplo, com uma ketamina ou com a morfina com paciente de infusão venosa. Tá? O PCA é bem interessante. Você pode ter um bolos, você pode deixar uma solução só bolos. Então, assim, ó, o paciente teve dor, ele apertou o botãozinho, ele vai receber analgesia. Ou você pode colocar um esquema basal bolos. Então, o paciente recebe uma solução basal e tem um bolos que ele pode fazer. Inclusive, tem um limite de bolos que ele pode fazer por hora. É bem interessante. Em relação à analgosedação, né, uma coisa que a gente fala muito em terapia intensiva, foi uma mudança do paradigma, né, que antes os pacientes eram só sedados, né, e a analgesia vinha em segundo lugar. Agora a ideia é que a gente chama de esquema A1. Né, então, analgesia em primeiro lugar ou analgosedação. Tá? Então, lembrar, pessoal, que uma sedação adequada vai começar com uma analgesia adequada. Tá? Em relação agora à sedação. Tá? Primeiro, existe um tripé dos efeitos que a gente deve, vamos dizer assim, objetivar com a sedação. O primeiro é a ansiólise, né? Então, ter feito algum efeito ansiolítico. Todo paciente que está em terapia intensiva, né, o ideal é que você promova algum grau de ansiólise para ele. Hipnose, que seria a indução do sono. E a amnésia, né, que você para pensar, a amnésia, quando se faz um procedimento, tá, uma anestesia geral, uma endoscopia, a amnésia anterógrada, ela é super interessante, né? Você não quer, na verdade, recordar daquela situação desagradável. Porém, no paciente que está muito tempo na UTI, talvez a amnésia não seja uma coisa boa, né? Porque imagina o paciente está com infusão de benzodiazepínico. Ele tem uma amnésia anterógrada. Então, ele acorda, ele não sabe porque ele está entubado, ele não sabe porque ele está, na verdade, contido. Então, a amnésia, na verdade, do benzodiazepínico pode gerar, inclusive, aumentar o efeito de delírio nesse paciente, tá? E aumentar, inclusive, o transtorno de estresse pós-traumático. Então, assim, tomar cuidado com essa questão da amnésia. Tá? E lembrar que a hipnose, a gente vai comentar sobre isso depois, lembrar que a maioria dos sedativos, eles reduzem o sono REM, o sono reparador, né? O Rapid Eye Movement. Então, tomar cuidado também com isso. Tá? Então, por que a gente pensa em sedar um paciente em terapia intensiva? A gente pensa que, na verdade, né, ele está numa situação desagradável, então eu quero reduzir o desconforto do paciente associado à ventilação mecânica, eu quero reduzir a ansiedade, prover uma amnésia, não quero que ele se lembre, não quero que ele se recorde, eu quero reduzir o risco de remoção de dispositivos em relação à segurança, aliviar o sofrimento dele e da família, melhorar a sincronia do paciente com o ventilador, né? Sabe que isso é uma condição que o pessoal adora se dar, e facilitar o cuidado. Né? É muito mais fácil você cuidar de um paciente que está parado, né, de um paciente que não se move, do que um paciente que está se movendo, que você tem que conversar com ele. Tá? Então, nessa aula, a gente vai tentar responder alguns dogmas da sedação. Primeiro, todo paciente com ventilação mecânica precisa ficar sedado, tá? Porque a sedação vai melhorar a sincronia do paciente com o ventilador. Manter o paciente sedado é mais seguro? A sedação ela vai prevenir transtornos psicológicos após a alta da UTI. A sedação ajuda o paciente a dormir na UTI. São vários dogmas. Eu posso falar para você que todos esses dogmas estão errados. Tá? Vamos falar com isso com evidência. Então, todo paciente de ventilação mecânica precisa ficar sedado. Tá? Basicamente, pessoal, você não vai ter evidência disso. Inclusive, quanto mais você deixa o paciente sedado em ventilação mecânica, você vai aumentar o tempo em ventilação mecânica e o tempo de internação na UTI. Tem que lembrar que a sedação, tá, em todo paciente na UTI, ela não deve ser realizada por esse motivo. Tá? Então, eu sempre vou avaliar se o paciente está confortável, tá, só com analgesia ou até sem analgesia. Se ele estiver confortável e não tiver uma outra indicação de sedação profunda, eu vou manter esse paciente sem sedação. Aqui só mostrando alguns estudos, tá? Tem até o estudo não SEDA, né, o mais recente. Tá? O estudo começou, né, com o estudo de John Kress, que eu vou mostrar para vocês, do New England de 2001. Tá? Esse aqui é o estudo não SEDA do Thomas Strong. Tá? E tem vários, na verdade, vários estudos comparando isso. E assim, quando eu devo sedar meu paciente? Assim, quando não tem jeito. Eu devo objetivar um RAIS -5. Algumas situações. SARA grave. Tá? Então, o paciente tem uma PF menor do que 100. Eu penso em fazer um bloqueador neuromuscular no meu paciente. Se eu penso em bloquear esse paciente, tá? Eu vou, na verdade, abortar uma das grandes situações que, na verdade, ele vai ter a capacidade de se defender. Tá? Então, ele vai estar bloqueado. Então, o paciente não vai conseguir fazer nenhum grau de atividade muscular. Talvez esse paciente ele pode estar mal sedado e não vou estar vendo isso. Então, vai ser muito deletério para o meu paciente. Tá? Estado de mal consigo refratário. Lembrar que as medicações de terceira linha, tá? Propofol, midazolam, o ideal é que eu faça um RAIS -5 desse paciente e vou tentar titular com eletroencefalograma para tentar abortar a crise. Hipertensão intracraniana,
em que vai tentar reduzir, tá, o consumo de oxigênio cerebral, reduzir o fluxo no cerebral e com isso reduzir a PIC, é uma outra indicação. E os obstrutivos graves, né, que você tem que deixar o paciente na mão, você tem que utilizar um bloqueador neuromuscular, seriam as indicações. Então, assim, se eu não tenho SARA grave, se eu não tenho hipertensão craniana, se eu não tenho estado renal convulsivo, não tem indicação que meu paciente está sedado na UTI. Tá? Então, pessoal, sempre avalie. Meu paciente ele precisa estar sedado? Se não, reduz a sedação do seu paciente. Tá? Uma coisa legal, a sedação melhora a sincronia do paciente com o respirador. Um grande dogma. Aqui é um estudo bem interessante, né, comparando aqui, fazendo uma correlação, tá, entre o RAS e a taxa de disparo ineficaz. Você vê que, pessoal, assim, quando eu aumento ou quando eu reduzo o número do RAS, então o paciente é mais sedado, ele vai fazer mais disparo ineficaz. Tá? Que provavelmente ele vai ter uma menor ativação no diafragma e com isso ele não vai conseguir atingir o limiar de sensibilidade para disparar o respirador. Tá? Então lembrar que a sincronia, geralmente eu trato o quê? Ajustando o meu ventilador ao meu paciente, não o meu paciente ao ventilador. Em que eu só devo sedar meu paciente, em último caso, uma situação teoricamente ameaçadora à vida do seu paciente. Tá? Manter o paciente sedado é mais seguro. Tá? Esse aqui é o ABC Trial, tá? Do professor Girard, 2008. Tá? O protocolo não cedo do paciente. Pessoal, não tem aumento de taxa de tubação de forma significativa. Tá? O paciente não faz mais complicação. Inclusive, como o paciente ele mobiliza mais, a redução de tromboembolismo venoso é comum, tá? Então, o paciente, quando ele se mobiliza mais, geralmente esse paciente faz menos evento tromboembólico. Então, é uma coisa que é interessante. Então, não devo fazer isso. A sedação ajuda o paciente a dormir. Então, como falei com vocês, a maioria das medicações, como Propofol, benzo, Precedex, vai reduzir o sono REM, o sono restaurador, e pode ter efeitos paradoxais. Então, se você está utilizando o sedativo com esse único intuito, não é uma boa opção. Tá? E lembrar, por que assim? Por que eu não faço sedação de rotina? Lembrar que, além disso, além desses dogmas que eu não tenho benefício, eu posso ter complicações relacionadas à sedação. Basicamente, aumento do tempo de ventilação mecânica, aumento do tempo de internação hospitalar, e também, além de ter um custo. Se o paciente ele vai ficar mais tempo de ventilação mecânica, ele vai fazer mais PAV, faz mais delírio, pode aumentar o índice de assincronia, custo e pode estar associado à mortalidade. A gente não sabe se tem um fator causal ou se é só uma associação. Tá? E como é que eu consigo avaliar se um paciente está com uma sedação adequada? Tá? Primeiro, eu só posso classificar se o paciente está com uma sedação profunda ou uma sedação leve, se eu sei uma escala de sedação. Já tem 3 escalas. Tá? Hansen, Reich e Sais. A Hansen, pessoal, tinha muita variância entre o observador, ou seja, se eu avalio o meu paciente, se você avalia, se uma pessoa da equipe multidisciplinar avalia seu paciente, tinha muita discordância, tá, entre os membros da equipe. Então, a gente pode utilizar. O que a gente recomenda é o Reich ou a Sais. A mais utilizada no Brasil é a escala de Reich. Tá? Então, a Hansen não vou nem comentar, a Sais também não. Vamos para a Reich, que é o que eu ia recomendar. Tá? Então, Richmond Agitation Sedation Scale. Então, escala de sedação e analgesia, escala de sedação e agitação de Richmond. Então, ela vai variar de mais 4 a menos 5. Menos 5. Tá? O paciente ele não é despertável, então o paciente, mesmo com estímulo verbal, tátil, doloroso, ele não vai responder. O menos 4, meu paciente ele precisa do estímulo tátil ou doloroso para apresentar alguma resposta. O menos 3, meu paciente que após um estímulo verbal tem uma abertura ocular, porém não segue o examinador com olhar. Menos 2, que vai seguir o examinador com olhar, porém por menos de 10 segundos. Menos 1, por mais de 10 segundos. 0, o paciente calma. A gente fala aqui um RAS de 0 a menos 2, uma sedação leve, e que é o nosso alvo de sedação na maioria dos pacientes. Então, se o paciente ele não tem hipertensão craniana, ele não tem SARA grave, ele não tem estado hemospolético, não tem porquê eu deixar o paciente RAS menos 5, tá, pessoal? Em relação aos sedativos, o que a gente tem? Basicamente, a gente vai ter benzo, midazolam, propofol, dexmedetomidina, que é o Precedex, e ketamina. Tá? Fala um pouquinho sobre eles. Então, o midazolam, ele vai atuar com efeito GABA-A. Ele é bem interessante, tá? Então, ele tem efeito hipnótico, ansiolítico, anticonvulsivante, relaxante muscular.
tá? Ele tem o alfa-hidroxiprazolam, que é um metabólito ativo, que ele acumula geralmente no paciente com insuficiência renal. Além disso, ele acumula nos pacientes obesos, por ser muito lipofílico. Então, se eu deixo o midazolam, pessoal, a gente vê que o tempo de vida dele aqui é de 3 a 11 horas. Porém, isso vai se prolongar no paciente com insuficiência renal e no paciente grande obeso. Então, você pensa o seguinte: se eu estou com um paciente que está dialisando de forma contínua, tá? Então, paciente com insuficiência renal, você está dando uma alta dose para ele de midazolam. No paciente obeso ainda, quando você desliga o midazolam, se o paciente não despertar após 2, 3 dias, pode ser só midazolam ainda atuando. Então, toma muito cuidado com o midazolam. Ele está associado a delírio, né, como toda a classe dos benzodiazepínicos, e a dose é 0,02 a 0,01 ou 0,2 mg/kg, tá? A diluição que a gente recomenda é fazer uma solução 1 para 1. Então, fazer 20 ml do benzo, tá? Cada ml é 5 mg por ml, então vai ser 100 mg para 80 de soro. Então, vai ficar 1 mg por ml dessa solução. O Propofol, tá? O Propofol, ele atua tanto em receptor GABAérgico, também pode atuar em receptor NMDA. Então, vai ser hipnótico, anticonvulsivante, também tem efeito antiemético, que é interessante. Ele não acumula disfunções orgânicas, tá? E o tempo de vida dele é curto. Então, por exemplo, se eu estou com um paciente neurocrítico e que eu quero fazer um neurocheck dele, que eu quero fazer o exame neurológico seriado, eu liguei para o Propofol e no máximo meia hora, geralmente, o meu paciente está acordando. Então, isso é bem legal, tá? Ele não vai acumular. Então, eu vou ter um efeito, né, teoricamente, muito mais fácil de eu prever como é que o meu paciente vai ficar. Isso me permite fazer pequenos despertares no meu paciente e avaliar de forma seriada como é que está o neurológico. O Nazolam, por exemplo, eu não consigo fazer isso, tá? A dose é de 5 a 50 mg/min, tá? Não tem metabólito ativo. Ele tem que fazer puro, tá, pessoal? Não tem diluição Propofol. Problema: o Propofol, ele também é chamado de Propochoque ou Chocofol, né? Quem nunca pegou um paciente em choque refratário no pós-operatório, que estava em plano anestésico com 60, 80 melhores de Propofol, que estava com norivaso, e você tirou o Propofol e saiu tudo, tá? Então, assim, é muito comum. A gente vê até colegas, né, fazendo uma sequência rápida de intubação com Propofol e o paciente ficar super hipotenso, tá? Então, tomar muito cuidado com o Propofol. Lembrar que o Propofol também, ele tem um efeito de calorias não nutricionais. Então, cada ml de Propofol, ele vai ter 1,1 quilocaloria, tá? É basicamente lipídio, tá, pessoal? Por conta que ele é branquinho. Existe um relato da síndrome da infusão do Propofol, em doses bem elevadas, então maior que 4 mg/kg ou 80 mg/min, tá? Isso é bem raro, assim, nunca vi, mas é basicamente o paciente com acidose metabólica refratária, rabdomiólise, hipertrigliceridemia, por conta, na verdade, do efeito lipídio, e geralmente não tem tratamento, tá? É morte. Mas eu nunca vi, tá, pessoal? Em relação à dexmedetomidina, que é o Precedex. A dexmedetomidina, ela vai ser um agonista alfa-2 de ação central, tá? O receptor alfa-2, ele faz um feedback negativo no terminal noradrenérgico. Então, ele vai reduzir a liberação de noradrenalina a nível central, tá? Então, com isso, eu já vou pensar, se ele reduz a noradrenalina, eu vou ter primeiro o efeito bradicardia, tá? O segundo efeito, talvez, hipotensão. Então, por isso que a gente não faz bolo de Precedex. Não é recomendado você fazer na UTI bolo de Precedex no paciente, tá? Qual o grande ganho do Precedex? Ele não suprime drive respiratório. Então, naquele paciente, ele está agitado, não em ventilação mecânica, o Precedex ele pode ser uma coisa interessante. Eu vou deixar o paciente mais calmo e, ao mesmo tempo, eu não vou suprimir o drive. Então, eu vou conseguir tocar o desmame. Meu paciente, por exemplo, ele está numa ventilação não invasiva. Ele não tolera porque ele fica muito desconfortável. O Precedex ele pode ser uma boa opção. O paciente está com delírio hiperativo. Se ele não suprime drive, você pode utilizar o Precedex no paciente que está estubado, não tem nenhum problema, tá? Atualmente, o Precedex também o pessoal utiliza para abstinência alcoólica, tá? E cada vez mais aumenta as medidas. Para intubação acordado, como ele tem algum efeito alfa-2, ele também pode ser utilizado como adjuvante para analgesia regional. É bem legal, tá, pessoal? A diluição que a gente propõe vai ser 4 ml, 2 ampolas de Propofol, que vai dar 400 microgramas, em 96 ml de soro fisiológico. Isso vai dar 4 microgramas por ml, tá? A dose é 0,2 a 1,4 a 1,5 micrograma por quilograma, tá? E a ketamina? A ketamina vem se dar queridinha, né, de muitas pessoas, eu adoro também ketamina. A ketamina ela tem sido utilizada como opção interessante, tanto para sedação como para analgesia nos pacientes. O mecanismo de ação dela é que vai fazer um bloqueio competitivo,
tá, no receptor NMDA, com o receptor de glutamato, tá? E, teoricamente, por conta disso, ele faz um efeito de analgesia bem interessante, tá? Então, a ketamina vai fazer um efeito dissociativo. Então, ela consegue promover uma analgesia profunda, mantendo, teoricamente, né, o meu drive respiratório, os meus reflexos de proteção de via aérea, tá? Ela é bem interessante, tanto no paciente com dor refratária ao opioide, até como efeito poupador de opioide, ou o paciente com dor neuropática. E, além disso, a ketamina ela tem efeito simpático e médico. Então, em bolos, ela pode fazer hipertensão, taquicardia. Então, por isso que a gente vai utilizar ela como uma opção interessante, né, no paciente com, por exemplo, uma sequência rápida de intubação no paciente com choque séptico. Além de ela ter efeito também broncodilatador. Então, também seria interessante no paciente com estado de mal asmático, tá, pessoal? Problemas. Ela pode gerar delírio, psicose, tá? O paciente pode ter uma bad trip pela ketamina. A dose que a gente começa para infusão, para analgesia, 0,05 a 0,25 mg/hora. Uma ampola de ketamina, que são 2 ml, tem 100 mg. A gente dilui para 98 ml de soro fisiológico e começa a fazer uma solução para 1. Tá? A maioria dos pacientes toleram bem. Então, só mostrando que a ketamina ela vai reduzir o consumo de opioides, reduz delírio, né, porque você melhora a dor, vai reduzir a dependência de vasopressor, né, pelo efeito simpático médico. Então, é uma medicação bem interessante que a gente tem utilizado cada vez mais. Tá? Em relação a benzo versus não benzo, geralmente a gente prefere as medicações não benzodiazepínicas, tá? Geralmente o paciente mais grave, Propofol, o paciente vai estar em desmame de ventilação mecânica, Precedex, tá? Porque o benzo, aqui a gente consegue ver que isso aqui é, na verdade, o forest plot, né, mostrando que os pacientes ficam mais tempo em ventilação mecânica com benzo, tá? Então, assim, você vai ter um benefício, tá, de você utilizar as medicações não benzodiazepínicas em reduzir o tempo em ventilação mecânica desse paciente, além de reduzir o tempo de internação na UTI. Tá? Então, atualmente, a gente prefere não benzodiazepínico. Então, Propofol, Precedex, ketamina. Benzodiazepínico, talvez uma opção. É não ter no hospital nenhuma medicação não benzodiazepínica. O paciente está com estado de mal epilético, né, que eu estou utilizando midazolam, uma opção interessante, mas não é a primeira escolha. Tá? Nós estamos mostrando também o tempo de internação na UTI. Então, como é que eu devo abordar uma paciente na sedação na UTI? Tem duas estratégias descritas, tá? A estratégia de despertar diário, que eu vou comentar, e o protocolo de sedação. Eu vou tentando titular minha sedação, o objetivo é um raio de 0 a -2. O despertar diário, pessoal, basicamente, cheguei na UTI, meu paciente não tem uma indicação clara de estar uma sedação profunda, eu desligo a sedação. Tá? Se o paciente ele ficar bem, você mantém ele sem sedação. Caso ele fique agitado, é uma agitação perigosa, eu tento religar a sedação metade da dose que estava antes. E avalie se deu certo, tá? Isso foi o estudo de John Cresta, do ano 2000, e que vai reduzir, aqui foi o grupo de intervenção que ele fez despertar diário, reduziu a duração da ventilação mecânica, tá? Reduziu o tempo de internação na UTI e o tempo de internação hospitalar. Então, assim, foi bem interessante, tá? Inclusive, tem alguns estudos, né, que mostram que o paciente que, na verdade, foi do grupo controle, ele teve mais exames radiológicos necessários. Então, fez mais tomografia para ver se teve um AVC, para ver se teve alguma complicação neurológica, porque o paciente ele não acordava, tá? Em relação ao protocolo de sedação, esse é um protocolo bem interessante, só jogar para cima. Tá? Meu paciente está agitado? Se não, pessoal, deixe o paciente tranquilo. Se você considera que a dor é a principal causa, então você utiliza CPOT, a Behavioral Pain Scale, trata no disease de forma, assim, de forma preemptiva, tá? Controlou a agitação? Não. Você acha que pode ter delírio nesse paciente? Sim, faz um haloperidol para o seu paciente. Controle delírio. Vê se tem alguma medida não farmacológica para delírio que você pode fazer. Tá? Se não, eu vou fazer uma sedação intermitente. Se não responder, sedação contínua. Tentando sempre desmamar a sedação o mais rápido possível e vai objetivar um raio de 0 a -2. Tá? Em relação ao despertar diário a esse protocolo, não tem diferença, tá, pessoal? Esse aqui, o Forest Plot, vai acusar, tá? Aqui não tem diferença estatística. Esse aqui é uma meta-análise do professor Marcelo Parque, aqui do Sala das Clínicas. Não tem diferença. Então, você pode fazer um ou outro. Geralmente, eu acho que o protocolo é mais fácil. Tá? O despertar diário, você faz oscilações muito grandes do nível de sedação. Tá? Então, conclusão da nossa aula, pessoal. A dor é o quinto sinal vital. Eu devo sempre avaliar e tratar meu paciente. Eu devo evitar uma avaliação subjetiva da dor. Sempre tentar fazer escalas objetivas. Se o paciente está desperto, escala verbal numérica. Se o paciente está entubado, tem uma síndrome inicial, Behavioral Pain Scale, CPOT.
Lembrar que a sedação leve ela é melhor e mais segura. Lembrar que os dogmas da sedação não foram atingidos. Devo evitar benzodiazepínicos, então devo preferir a medicações não benzodiazepínicas, então propofol, ketamina, dex, dimetomidina. Tá? Ideal que eu consiga monitorizar a sedação por uma escala que tem pouca variância interobservador. Então, basicamente, RAIS e sais. No Brasil, a gente utiliza mais a RAIS. Eu devo utilizar um protocolo, ou despertar diário, ou um protocolo de sedação para atingir minha sedação-alvo. Muito obrigado, pessoal. Dúvidas? Professor, eu tenho uma dúvida. Muito boa aula, né? Como sempre. Na verdade, são duas dúvidas. A primeira é em relação àquele paciente que ele chega no pós-operatório, assim, por volta das 3 da tarde, 4 da tarde, ainda está em sedação. E aí a gente não tem nenhuma indicação, né, de manter o paciente sedado e tinha previsão de estubar, mas por conta de troca de plantão e tudo mais, acaba não estubando esse paciente. Assim, na sua prática, esse objetivo de RAIS entre 0 e -2 para o turno da noite, né? Ele se mantém, a sedação continua, ou a gente preza pelo sono mais fisiológico do paciente? Assim, eu vejo que o pessoal costuma aumentar a sedação, tipo, ou deixar alta, né? Ou se tivesse baixa para estubar o paciente, volta a sedação toda para passar a noite e estubar no dia seguinte. Como que é a sua prática assim, a respeito disso, sua opinião? Assim, tem a minha opinião, a minha prática, né? A minha prática, eu não deixo ninguém sedado. Eu estubo. Então, assim, para eu estar de plantão ontem, pós-operatória de cirurgia cardíaca, eu estudei um paciente 2 da manhã, outras 4 da manhã, tá? Então, assim, você vê que é diferente, né? Tipo assim, em relação ao hospital para o hospital. Mas hospitais que você tem, teoricamente, um grande volume de cirurgias de pós-operatório, a gente pensa muito, na verdade, pensar que quanto mais tempo o paciente ele fica na UTI, pior para o paciente. Então, a gente pensa pensando até no protocolo ERAS, né, de você vai fazer menos sedação, tá? Tentar objetivar a analgesia com medicações não opioides e tentar reduzir o tempo de internação desse paciente na UTI, tá? Então, geralmente, assim, o paciente chegou, não tem indicação de sedação, a gente deixa sem sedação. Coletou exames. Quando vem nenhuma catástrofe, microdinâmica tá boa, lactato tá ok, raio está bom, o paciente não está precisando, na verdade, de FO2 elevada, estuba o paciente. Tá? Não tem, pode ser 11 horas da noite, meia-noite. É óbvio que eu estou falando isso, eu estou com um RH bom, né? Então tem uma equipe de fisioterapia, né? Uma equipe multidisciplinar adequada. Né? Talvez locais que seja mais seguro estudar o meu paciente durante o dia, que eu não tenho uma equipe tão boa à noite, talvez nesse contexto seja mais interessante, mas geralmente a gente não cede o paciente por conta disso, tá? Pós-operatório, pessoal, lembrar que você não tem que fazer desmame da ventilação mecânica. Você vai fazer a descontinuação, porque o paciente não ficou 24 horas na ventilação mecânica, tá? Então, esse paciente não tem que fazer TRE. O cara acordou, não tem nenhuma contraindicação, é estubar, tá? Não tem que, teoricamente, fazer, né? Assim, a fisioterapia, volta e meia, assim, coloca o paciente TRE, mas não, teoricamente não teria necessidade. O paciente fez uma cirurgia letiva, sei lá, de uma vesícula, chegou para o ser entubado, né? Você sedar ele à noite é meio bizarro, entendeu? Inclusive, a gente faz mobilização no paciente na madrugada. A gente passa o plantão, isso é meio bizarro, assim. O cara chegou, tipo, meia-noite. 3 da manhã ele está estubado, às 5 ele está sentado comendo, na beira-leito. Então, assim, é UTI que funciona à noite, sabe? Mas a gente sabe que nem sempre as UTIs são assim. É óbvio que estubar o paciente à noite, aquele paciente limítrofe, é ruim, mas o paciente clínico, o paciente cirúrgico, ele só foi entubado para realizar a cirurgia, não vejo motivo de manter ele sedado. Tá? Mas eu sei, como eu falei, né, cara, assim, eu sei que tem muita variância, assim, tem muita, na verdade, variedade entre os serviços que você está tendo, acompanhando. Entendi, perfeito. E a outra questão era em relação à quetiapina, né? Nessa ideia de fazer uma UTI opioid free, né? Eu vejo bastante que está sendo usada, né? E eu ainda tenho dúvidas assim, em relação à indicação dela e tudo mais. Perfeito. No paciente que, assim, por exemplo, você tem uma dificuldade em desmamar sedativo, tá? Então, você, por exemplo, colocou só analgesia, seu paciente continua agitado, tá?
Assim, você já colocou que a analgesia não é um problema. Você começou a sedação para ele. Você tenta reduzir a sedação. Seu paciente fica agitado. Então, você tem que, assim, prover para ele alguma sedação entérica que te permita reduzir a sedação venosa, tá? Então, nesse caso, você pode começar, por exemplo, algum antipsicótico atípico. Então, por exemplo, quetiapina ou risperidona. A quetiapina ela é mais sedativa do que a risperidona. A risperidona ela vai ser menos sedativa para o seu paciente. Porém, a quetiapina tem maior, teoricamente, possibilidade de variar a dose, né? A dose da quetiapina você pode até 800 mg dia, 1.200, dependendo da literatura. Então, você pode ter doses bem altas de quetiapina. Enquanto a risperidona, até 2 mg de 8 em 8 horas, já seria uma dose alta. Então, geralmente, a gente começa a medicação, a sedação entérica, para conseguir desmamar a sedação venosa nos pacientes que não toleram desmame de sedação venosa só com analgesia. Não sei se eu consigo ser claro. E assim, a resposta do paciente é muito variável, né? Tem paciente com uma dose baixa de quetiapina fica super bem, tem um paciente que precisa de uma dose alta de quetiapina, né? Principalmente aquele paciente que já tinha um grau de... já utilizava um antipsicótico prévio, ou já tinha alguma doença psiquiátrica prévia. Geralmente, os pacientes precisam de dose bem elevada de quetiapina para eu conseguir reduzir. Tá? Uma outra coisa é tentar reduzir a sedação. Então, o paciente estava com propofol. Você tentou, na verdade, desmamar a sedação. Não rolou. Mas você está pensando em estimular seu paciente. Você pode transicionar o propofol para um Precedex, que não vai suprimir o drive respiratório, e você mantém ele sedado, porém a gente fala com uma sedação acordada, né? O Precedex nunca vai objetivar um RAS-5 com o Precedex. Tá? Então, seria uma sedação mais leve. Tá? Não sei se eu consegui responder a sua pergunta, Caio. Não, foi isso mesmo. Acho que era mais essa questão da primeira situação, né? Do aumento do uso de, como coadjuvante, né, no caso. Isso. Muito obrigado, professor. Imagina, é uma alternativa para você tentar baixar a sedação venosa. Tá? Perfeito. Valeu. Você poderia comentar a respeito do uso da metadona para o desmame nos pacientes que ficam com longo tempo de uso de benzodiazepínicos também? Quem perguntou foi a Karen? Quem perguntou? Desculpe. Quem que perguntou, pessoal? Eu, doutor Michele. Perfeito, Michele. Então, assim, a metadona, Michele, assim, a gente tem utilizado bastante metadona até. Tá? A sua pergunta, desculpe, acho que foi um pouquinho baixa, foi para paciente que está dependente de opioide ou benzodiazepínico? Eu não entendi, desculpe. É benzodiazepínico, doutor. Perfeito. Assim, o mecanismo de ação é diferente, né? Assim, a gente utiliza muito metadona, na verdade, para paciente que, na verdade, está com dificuldade, que tem alguma tolerância ao opioide, tem alguma adição ao opioide, né? Metadona é um opioide forte, com um tempo de meia-vida bem prolongado. Então, diferente dos opioides, né, fortes, né, fentanil, morfina, o tempo de meia-vida dela vai ser bem prolongado. Né? Tanto que a gente só recomenda você aumentar a dose da metadona após 72 horas após o início. Tá? Porque senão você vai ter um risco grande de fazer intoxicação para esse paciente. A ideia do benzodiazepínico seria a mesma ideia se, teoricamente, evitar uma abstinência. Você coloca uma medicação que vai ter algum efeito, teoricamente, sedativo e analgésico, com uma meia-vida prolongada para você tentar retirar o benzodiazepínico. Tá? Eu tenho mais experiência com a metadona naqueles pacientes dependentes de opioide. Tá? É a minha impressão que é um pouco interessante. A metadona também ela atua bem em um paciente com dor neuropática, então é uma outra opção boa. Porém, a única coisa, tem metadona venosa, né? Mas tem mais disponível a metadona oral, ou pela sonase entérica. Geralmente a gente começa numa dose baixa, né? 5 mg de 8 em 8 horas, ou até 2,5 mg. E a gente vai aumentando a cada 72 horas. Ou se o paciente, por exemplo, não é um paciente virgem de opioide, você pode começar numa dose mais alta, vezes 5, 10 mg de 8 em 8 horas de metadona. Tá? Tem muita divergência na literatura sobre isso aí, de qual a dose, né, adequada para você iniciar. Mas no meu paciente também que tem uma dependência benzodiazepínico e está fazendo abstinência, é uma medicação interessante, tá? Eu acho que é a mesma pegada, se trocar alguma coisa por um tempo de vida mais prolongado. A metadona tem sido utilizada para várias situações de abstinência, não só benzodiazepínico. Não sei se eu consigo ajudar, Michele. Sim. Acho que quem sabe muito de dor é a Karen, né, Karen? Se quiser também falar a sua... Eu vi, você foi para Unicamp, não foi, Karen? Foi para algum lugar fazer... Exato.
Eu fiz vários estágios na área de, De de dor, não dor, foi? né? Eu vi lá no seu... Foi desde o início do curso, fui para Ribeirão Preto, já fui para São Paulo. Tá. Qual a sua impressão de metadona aí? Ela é muito utilizada, né, nessas síndromes de abstinência e também quando o paciente faz uso prolongado de opioide, é porque eu não tive muita experiência com uso em CTI, né? É mais dor oncológica e pacientes com dor Perfeito. crônica. Então, ela é uma ótima opção também quando precisa fazer rotação de opioides, né? Perfeito. Eu entrar nessa questão da rotação de opioide, acho que é uma opção bem interessante, né? Ainda mais Aí com uma ela é meia-vida bem bastante prolongada, né? utilizada, porque esses pacientes que fazem uso prolongado acabam tendo uma tolerância, né, com o uso da morfina, e aí ela é essencial, a metadona. É muito utilizada mesmo, paciente crônico, mas num contexto fora de CTI, né? Até para a posologia é muito mais fácil, né? Porque, por exemplo, você falou uma morfina via oral, né? Enfim, a gente sabe que nem todo paciente consegue uma morfina de liberação lenta, né? E alguns estudos mostram também menos efeitos adversos comparativamente com a morfina. Outra coisa também que eu vi muito nessa área de dor crônica, fora do ambiente de CTI, é o tramadol com um efeito analgésico muito melhor que a codeína. Quando a gente tem que optar por um opioide fraco, quase nenhum especialista em dor usa codeína mais, sabe? A codeína, Eu a achei. impressão é a codeína é só efeito adverso, né? E teve um estudo, é pequeno, eu posso até mandar no grupo depois, que a codeína teve efeito similar ao placebo. Então, que a famosa associação com o paracetamol teria efeito por causa do paracetamol e não por causa da codeína. Então, achei isso Até efeito de bem supressão de tosse da interessante também. codeína, depois do Covid, eu até fiquei repensando, sabia? Porque a gente dava codeína para Então, todo mundo e não resolvia nada, só deixava o paciente constipado. pois é. Aí é uma coisa que eu achei interessante também, porque na atenção básica a gente vê muito prescrição de codeína, mas na área assim, dos especialistas de dor, é a primeira opção sempre de opioide fraco, né? O tramadol e não a codeína. Legal, legal. Tem alguma outra coisa, Karen, que você queira, né, na verdade, compartilhar e da aula que você viu, enfim, outra coisa que você viu no ambulatório, que você acha que possa me ajudar? Não, eu acho que, assim, eu, né, não tive experiência muita com analgesia em CTI, né, então em relação à aula acho que não tem nada a acrescentar. E a questão só também de evitar a prescrição de horário, né, de analgesia, Perfeito. deixar a prescrição fixa, né, Uhum. e não sob demanda, Não se necessário, né? não se necessário, sempre Perfeito. de horário fixo, né. Perfeito. Essa é a ideia da analgesia combinada, né, pessoal? Assim, sabe que auxilia muito, né? Você vai conseguir, assim, ter um efeito Porque analgésico bem mais interessante, né, com menos efeito adverso, né? e também para evitar que toda a cascata de dor seja reiniciada, né? Não gerar o Com ciclo o fim vicioso, não gerar o do ciclo efeito do vicioso da dor, né? analgésico. Isso, porque a chance de cronificação é maior e todos os efeitos da dor, né? Perfeito. Acho que é isso, mas assim, não tem nada a acrescentar, não. A aula é excelente. Obrigada, viu, Yuri? Imagina. Pessoal, alguma outra dúvida? Oi, boa noite, tá me ouvindo? É só um comentário, na verdade, para saber sua opinião, não sei. É que, assim, eu vejo que a gente acaba usando muito opioide e tal. Acaba sendo até, não primeira linha, mas, enfim, são de escolhas aqui no Brasil. Mas acho que é nos Estados Unidos, né, que tem uma. Eles ficam com muita dependência química e aí eles até se orgulham, digamos assim, quando eles são meio que opioides free, assim. Aí não sei, porque eu vejo que é tão bom, tipo, na prática clínica, pelo menos aqui, funciona tanto e lá fica com esse paradigma, sabe? Assim, a gente sabe que realmente o abuso, né, de opioides nos Estados Unidos é muito maior, né? A gente brinca até do house, né? Da oxicodona lá, né? Tanto que, assim, lá, PCR, né, eles sempre avaliam naloxona, né? Naloxona até, inclusive, intranasal, né? Foi o que eu falei com vocês, a gente tem que tratar a dor do nosso paciente de forma adequada, né? Se o nosso paciente está com dor, você já acabou com o seu arsenal terapêutico de analgésicos comuns. Seu paciente é um paciente jovem,
Você pode utilizar um analgésico, um anti-inflamatório. Se você pode fazer algum grau de anestesia regional, é uma opção sempre interessante, né, para você fazer. Então, assim, isso que eu posso falar para você. Se meu paciente está com muita dependência de opioide, o que eu posso fazer é pensar em outras coisas. Então, o paciente vai fazer uma cirurgia torácica. Uma cirurgia torácica baixa. Pô, será que eu posso fazer uma peridural nesse paciente? Um PCA, né? Será que eu posso fazer um bloqueio intercostal? Será que eu posso, além do opioide, colocar uma ketamina? Tá? Assim, Juliana, o que a gente tenta evitar assim, de opioide é que a gente sabe que o opioide tem muito efeito adverso. Né? Basicamente tem relação a ilho, né? Tem um gasto intestinal, né? A gente vê muito ilho metabólico, né? Relacionado a isso. Uma coisa interessante, sempre que você coloca um opioide no seu paciente não tiver com diarreia, o ideal é que você associe um laxativo para ele, né? Isso faz parte da boa prática médica. Tá? E sempre, assim, preferir na UTI, pelo menos, opioides fortes, para você ter um efeito analgésico mais potente, tá? Com menos efeito adverso. Mas eu concordo com você, assim, eu acho que a gente tem que utilizar o opioide, né, quando é necessário, e não deixar nosso paciente com dor. É porque lá nos Estados Unidos, realmente, eles utilizam muito, mas muito opioide. Tá? Então, assim, acho que é uma realidade bem diferente da nossa. Eu queria só fazer um comentário sobre a pergunta dela, porque eu tive a oportunidade de estagiar lá nos Estados É Unidos verdade, com cara. Por favor, Karen, por favor. com médicos de dor e assistir, inclusive, palestras sobre isso, sobre a crise de opioides lá. É uma realidade totalmente diferente daqui. As pessoas usam opioide assim, na rua, tem PCR por uso de opioide na rua mesmo. Então, Uhum. e isso, nos congressos de dor aqui, já é tido como um problema para a gente, porque gera um receio nos pacientes que começam a recusar o opioide, e o opioide no Brasil é subutilizado, conforme as estatísticas Perfeito. dos estudos de dor. Então, essa subutilização de opioide por resistência dos próprios pacientes, devido a essa fama criada lá, né, deixa a dor aqui ser, muitas vezes, mal manejada, né, por esse receio do opioide, mas o contexto lá é totalmente diferente. E lembrar também, como você falou, né, dos procedimentos intervencionistas de dor que conseguem fazer utilização de opioide, de outros analgésicos em doses muito menores. Por exemplo, os implantes dispositivos intratecais, né, que conseguem fazer uma analgesia muito boa com uma dose bem menor comparado com a dose oral, né? Então, Perfeito. hoje, esses procedimentos estão cada vez mais acessíveis, pelos planos de saúde, inclusive, que não eram até pouco tempo. Legal. Acho que é isso. Show. Muito bom, Karen. Obrigada, Karen. Obrigado por compartilhar, Karen. De Legal. nada. Obrigada, gente. Boa noite. Alguma outra pergunta, pessoal? Acho que foi bem legal aí a reunião. Enfim, obrigado por terem participado nesse horário, né? E é isso, né? Qualquer dúvida, eu vou ver se eu compartilho alguns artigos para vocês de sedações, de sedação na UTI, para vocês se darem uma olhada, né? Tirar algumas dúvidas e qualquer outra coisa, eu estou à disposição do grupo. É só perguntar lá que a gente ajuda. Tá bom, pessoal? Show de bola, tá, pessoal? Uma boa noite a todos. De bola, brigadão aí. Imagina que é isso.